10 guerras nas quais o Brasil lutou. O exército brasileiro já participou de guerras várias vezes. Algumas delas foram em graves conflitos internacionais, outras resolvendo problemas internos, principalmente contra movimentos separatistas. Eis então uma lista de 10 combates armados nos quais o Brasil esteve presente através de seus soldados. 10. Invasão da República Dominicana. Em abril de 1965, os Estados Unidos invadiram a República Dominicana com o intuito de impedir que uma revolta armada causasse uma revolução nos moldes cubanos no país. O exército brasileiro enviou 1.130 soldados para a operação, que durou até setembro de 1966. 9. Revolução Constitucionalista. Em 1932, aproximadamente 100.000 soldados do Exército Brasileiro lutaram contra combatentes dos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Maracaju, atual Mato Grosso do Sul, que se insurgiram contra o governo provisório de Getúlio Vargas. As tropas federais venceram e dissiparam a revolução. 8. Guerra do Contestado. Foi um confronto ocorrido entre outubro de 1912 e agosto de 1916. Na ocasião, 7.000 soldados do Exército Brasileiro enfrentaram 10.000 homens, conhecidos como Exército Encantado de São Sebastião, pelo lado denominado rebeldes. O fim da guerra estabeleceu as fronteiras entre Paraná e Santa Catarina. 7. Revolução Acreana. Em 1899, o estado do Acre, então parte da Bolívia, começou a travar uma guerra pela sua independência. O Brasil apoiou a recém-formada República do Acre, enquanto os bolivianos tiveram apoio dos Estados Unidos. Em 1903, o combate teve fim com a assinatura do Tratado de Petrópolis, pelo qual a Bolívia aceitou ceder o território ao Brasil. 6. Guerra do Paraguai. Foi em dezembro de 1864 que se iniciou a guerra entre o Paraguai e os membros da Tríplice Aliança, formada por Uruguai, Argentina e o Império Brasileiro. 200.000 soldados brasileiros participaram do conflito, que é o maior da história da América do Sul. Em abril de 1870, a guerra teve fim com a vitória dos aliados. 5. Guerra de Canudos. Liderados pelo religioso Antônio Conselheiro, moradores da aldeia de Canudos iniciaram uma tentativa de revolução que chegou a vencer 3 expedições do Exército Brasileiro. Na 4ª expedição, porém, as tropas federais saíram vitoriosas e destruíram completamente Canudos. Estima-se que 12.000 soldados tenham participado do combate. 4. Guerra dos Farrapos. O movimento separatista, que se iniciou em 1835 e acabou fundando a República Rio-Grandense, foi combatido pelo exército do Império Brasileiro e acabou sendo derrotado em março de 1845. Os Farrapos aceitaram o fim da guerra e a paz honrosa. 3. Guerra da Cisplatina. Ocorrida entre 1825 e 1828, foi uma disputa entre o Império Brasileiro e as Províncias Unidas do Rio da Prata, atuais Argentina e Uruguai, pela posse da província Cisplatina, atual Uruguai. Apesar de contar com mais de 10.000 soldados, o exército brasileiro perdeu a disputa pelo território, o que fez crescer a insatisfação do povo contra Pedro I. 2. Guerra da Independência do Brasil. Em 1822, o Brasil decidiu proclamar-se independente. Mas, até que os lusitanos reconhecessem a independência brasileira, ocorreu um conflito armado entre o recém-fundado Império do Brasil e o Reino de Portugal, no qual lutaram 28.000 soldados pelo lado brasileiro. Apenas após 3 anos de sucessivos confrontos, Portugal reconheceu a independência do Brasil. 1. Segunda Guerra Mundial. Apesar de inicialmente se declarar neutro, o Brasil entrou no confronto em 1942. Os 27.500 homens enviados pela Força Expedicionária Brasileira ajudaram os aliados a saírem vitoriosos contra os países do eixo e, após o fim da guerra, receberam homenagens no Brasil e na Itália.